Bem-vindos, pessoal, ao Admin, o podcast da GC Security. A gente está aqui no nosso segundo episódio. A gente vai falar um pouquinho sobre riscos cibernéticos hoje. É um prazer ter vocês aqui de novo com a gente. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Eu sou o César Baracá, Chief Revenue Officer da GC Security. Estou aqui com o meu co-host, o Alexandre Brum, nosso CEO. Tudo beleza, Brum? Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar nesse segundo episódio. Espero que a gente consiga agregar um pouquinho aí no dia a dia de vocês. Como o César falou, sou o CEO da GC e estou aqui hoje com o Samuel, que é Head do Red Team, e o Rodrigo Gava, que é nosso CTO. Segundo episódio aí do Admin, quem diria, né? Poxa, a gente fez o piloto. A recepção foi super bacana. Queria agradecer todo mundo aí que deu feedback pra gente, né? Que foi muito acima do que a gente esperava até, né? A receptividade do pessoal, da audiência. Então, agradecer e desde já muito empolgado em estar aqui hoje para bater o nosso papo, já tradicional. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Samuel, novamente aqui. O CRT da GC. O Head Capitão de Red Team. Capitão do Red Team. O Chief C-Level. Red Team. Acabei de inventar a câmera 3. Acabei de inventar um C-Level para mim também aqui. O CRT. É um monitor antigo. Monitor antigo e CRT. Mas muito legal conversar de novo, ser bastante sincero com todo mundo, passar dica para todo mundo e mostrar de verdade aí o que está acontecendo no mundo da segurança para a gente trocar ideia. É isso aí. Boa. E o episódio de hoje é interessante pra caramba, né? A gente vai falar um pouquinho sobre riscos cibernéticos, toda a parte de um processo eficaz de gestão de vulnerabilidades, desde as etapas de identificação, em que a gente faz varreduras dos scans, até a parte de classificação das vulnerabilidades, como que a gente prioriza elas, como que a gente coloca um plano de ação que de fato seja efetivo para a organização, que a gente consiga no final ter um foco grande em resultado, foco esse que vai fazer com que a gente consiga ir de fato na veia reduzir o risco cibernético da empresa, né? Então, hoje a gente vai passar por todos esses aspectos, passando desde pessoas, processos, tecnologia, a parte também, cara, do que utilizar, como fazer, qual tipo de governança que a gente deve tocar em cima disso para que a gente tenha um processo de vulnerabilidade muito bem implementado que, de fato, lá na veia consiga fazer a redução do risco cibernético, né, Bruno? Legal, isso aí. E até é legal, César, a gente destacar até um pouco da visão de mercado recente, né? Então, quando a gente olha para algumas pesquisas, enfim, mais abrangentes, até de forma mais objetiva, para um estudo recente do Fórum Econômico Mundial, a gente vê que segurança cibernética vem crescendo nas preocupações, né? Então, esse estudo especificamente levanta as 10 preocupações da economia de forma macro como um todo no mundo, e a gente tem segurança cibernética sendo equiparada ali a crises humanitárias, crises climáticas, riscos relacionados a doenças infecciosas. Então, a gente vê que, de fato, segurança cibernética, o risco relacionado à segurança cibernética vem ganhando muito espaço em todas essas discussões, né? Então, à medida que esse risco ele vem ganhando notoriedade, isso não é à toa, não é do nada que isso vem surgindo. A gente consegue relacionar isso intimamente à complexidade do ambiente digital das empresas, né? Como que essa superfície vem crescendo e como que esse crescimento de superfície traz junto também diversas vulnerabilidades. Então, à medida que o ambiente cresce, a superfície cresce e aí a gente tem também um risco maior atrelado. Então, é super importante que a gente consiga, de forma efetiva, garantir uma governança e uma gestão de vulnerabilidades efetiva. A gente está falando de um volume muito grande de vulnerabilidades todo mês, né? Além das técnicas que são, obviamente, aprimoradas ali pelos atacantes. Mas a gente pega empresas que, cara, tem 20 milhões de vulnerabilidades sendo descobertas todo mês. Então, isso é um número bem expressivo. E aí, acho que o grande ponto é como que a gente traz uma governança, uma gestão de vulnerabilidades efetiva que consiga, de fato, mitigar risco no final das contas. E eu acho que é um pouco do que a gente vive no dia a dia, à medida que a gente implementa dinâmicas e sistemáticas de gestão de vulnerabilidade. E eu acho que é até legal, Rodrigo, você trazer um pouco do dia a dia com os clientes desses principais desafios, né? Como que de fato, implementar ali uma sistemática de gestão de vulnerabilidades que, de fato, mitigue risco, né? E não seja só mais um número para ser acompanhado ali, seja na esfera técnica, seja na esfera executiva, mas, de fato, que gere insumo para a mitigação de risco. É um bom ponto que você tocou, Alexandre, porque, de fato, o termo gestão de vulnerabilidades, a gente entende que ele vem sendo um pouquinho, não digo negligenciado, mas eu acho que a gente acabou perdendo um pouco do foco, né? Do que significa esse termo, né? Por que que o processo de gestão de vulnerabilidades nasceu dentro de uma estratégia de segurança cibernética? Por que que isso foi inventado, né? Qual o objetivo disso? Então, vamos lá. Um pequeno... A gente vai recapitular um pouquinho, né? Antes de responder sua pergunta, viu, Alexandre? Acho que é importante, cara. Então,
A gestão de vulnerabilidades, cara, ele é um ciclo, né? Então, e a vulnerabilidade, ela tem esse mesmo ciclo, ele procura refletir, né, o ciclo de vida, na verdade, de uma vulnerabilidade dentro, desde ali do momento da identificação, da priorização, da remediação, né, dessa vulnerabilidade. E é de suma importância que a gente tenha esse processo bem estruturado dentro de uma empresa para que a responsabilidade que nasce junto da identificação de uma vulnerabilidade seja de fato atendida, né? Então, se a gente identifica uma vulnerabilidade, a gente tem que, de fato, estar comprometido com a mitigação desse risco, né? Com um trabalho em cima das correções, seja uma gestão de patches que a gente tem que aprimorar para atender a mitigação daquele risco, seja uma vulnerabilidade de desenvolvimento. Então, a gestão de vulnerabilidades parece algo simples, mas aí já respondendo a pergunta do Alexandre. Apesar de parecer algo simples, né, uma identificação, uma priorização, coloco para alguém trata e resolvido. Mas não é tão simples assim, porque a superfície digital, né, a quantidade de tecnologias que a gente tem dentro de uma empresa, média, pequena ou grande hoje em dia, é muito vasta, né? O ambiente tecnológico ele é muito diverso, tanto no sentido de quantidade de softwares que a gente tem de terceiros, que a gente adquiriu para rodar nas nossas estações de trabalho, por exemplo, desde da quantidade de sistemas operacionais que a gente tem rodando nos servidores, por exemplo, se for uma arquitetura um pouco mais antiga com servidores. Então, a gente pode estar falando de desenvolvimento interno. Então, aplicações que a gente desenvolveu dentro de casa, que nasceram ali vulneráveis, né, Samuca? Algo que o Samuca vê muito aí. Muito. Então, a gente está falando assim, de quase que uma infinidade de processos geradores de vulnerabilidades. E cada um desses processinhos, dessas tecnologias, desses produtos, tem um pai, tem um dono, tem alguém que vai remediar, né, essa vulnerabilidade. E aí, indo diretamente agora, Alexandre, para a sua pergunta. Qual que é a maior dificuldade que as empresas têm para resolver, né, esse BO? É organizar o jogo, cara. A gente está falando, assim... claro, a gente acompanha muito gap na identificação do risco. Acho que existe um gap assim importante nas empresas aí quanto à capacidade de identificação da vulnerabilidade. Então, tem muita empresa, a imensa maioria, ela não está tendo a visibilidade correta do risco, que está ofendendo hoje, né, o seu risco cibernético. E uma vez que ainda que o risco seja identificado, as empresas têm muita dificuldade de pôr a bola no chão. Cara, eu tenho um portfólio de riscos, eu tenho que priorizar esses caras ao que, de fato, no contexto do meu negócio, né? E aí até fazendo um pequeno parênteses aqui, que eu estou me estendendo um pouquinho, mas existe hoje muito um hype em cima de gestão de vulnerabilidades baseada em risco. Só que a visão aqui nossa é um pouquinho diferente do que o mercado faz, tá? A gente vai falar um pouquinho, acho que naturalmente, sobre isso no decorrer do papo. Então, essa é a dificuldade. Colocar a bola no chão, priorizar de fato quanto ao contexto do meu negócio, o que eu devo tratar primeiro, quem é o responsável, qual um SLA aceitável para a gente poder tratar esse risco, identificar essa vulnerabilidade, o que eu não vou tratar, o que eu vou aceitar o risco. Então, e principalmente, né, a gente centralizar num único ponto ali, numa única governança de acompanhamento, numa mesma ótica, todas as fontes possíveis de identificação de risco, né? Para a gente ter ali uma governança de fato estruturada aí para acompanhar esse ciclo de vida das vulnerabilidades. E você falou sobre um ponto, Rodrigo, que assim, é importante da análise de contexto, né? Então, assim, eu naturalmente não sou tão técnico assim, mas uma analogia que eu gosto de fazer muito uma vulnerabilidade crítica no ambiente de impressoras, talvez para uma gráfica seja muito crítico, aquilo ali pode parar o negócio. À medida que para uma empresa que talvez não faça sentido, a mesma vulnerabilidade no ambiente de impressoras não é tão crítica assim. E aí, Samuca, o que você vê no dia a dia, assim, como qual o nível de importância de entender o contexto em que cada vulnerabilidade está inserida? É bastante importante, vou até usar o exemplo seu das impressoras. Dentro do contexto da empresa, eu acho que até não sobre as impressoras, porque às vezes o que acontece muito é a gente encontrar uma vulnerabilidade em uma impressora e entrar na rede a partir daquela impressora, sim. Né? Então, mas dentro do contexto que você está falando, sim. Existe uma dificuldade de entender, eu acho que começa muito do que o Rodrigo falou, mas também tem uma parte bastante importante que eu acho que é a dificuldade de identificar os ativos primeiro. Então tem muita empresa que nem sabe quais são todos os ativos que elas têm. E você, começando por aí, você já começa a perder um pouquinho a noção do risco, né? E o contexto é extremamente importante porque
você tem que ter... Geralmente, os ambientes são segregados, né? E você tem que ter noção de quais ambientes são mais importantes para você, né? Então, por exemplo, uma financeira tem um ambiente específico ali que ele faz transações com Pix, que ele tem uma ligação com o Banco Central, uma ligação com outros bancos ou outras financeiras. Aquele ambiente é crítico. Aquele ambiente geralmente... E dá até para fazer, se você pensar bem mesmo assim, dá até para fazer uma ligação com o próprio desenvolvimento de sistema. Os ambientes críticos, geralmente, eles têm redundância, eles têm infraestrutura e desenvolvimento, eles têm redundância, eles têm mais investimento na hora de desenvolver. Geralmente, esse ambiente, se o dev olhar para aquele ambiente, o CISO da empresa ou quem estiver responsável pela segurança consegue fazer essa ligação com os ambientes prioritários de segurança também, entendeu? Dentro do contexto da empresa. Então, não é regra, mas seguindo essa linha, você consegue ter uma noção bem legal de priorização de ambiente para você poder fazer esse score, né, que tem que ser feito para você decidir o que você vai priorizar na hora de corrigir, porque ninguém vai corrigir tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, é extremamente importante isso. Samuca, uma dúvida. Manda. Uma dúvida, aproveitando da expertise, né, de Red Team, cara. Eu já tô roubando o cargo de co-host de host aí, desculpa, galera. Que eu fiquei curioso e já quero perguntar pro Samuca, aproveitar o gancho para não esquecer. Mas assim, você falou muito de, cara, entender quais são os ativos que são escopo, né, do seu ambiente tecnológico. Isso é premissa. Se você não tem o escopo para achar a vulnerabilidade, você vai estar cego, você não vai estar enxergando, né, o potencial risco que você tem. E priorizar esses ativos é importante, concordo. Agora, numa perspectiva de Red Team, porque, cara, Red Team, pessoal, é uma das principais fontes de identificação de risco. Qualquer processo de gestão de vulnerabilidades vai ter ali as vulnerabilidades do Red Team como uma das estrelas ali, porque é ali que está o risco mais iminente, geralmente, né? A partir das incursões, né? E simulações de adversário. Então, quando você enxerga uma perspectiva de priorização de ativos, quais ativos que você acha que servem como um vetor de entrada, por exemplo, né? Para você identificar um risco? Você acha que o ativo, muitas vezes, que é aquele que é o core business da empresa, né? Então, geralmente, um servidor onde roda uma aplicação importante, joia da coroa, geralmente esse é um cara muito visado. Você acha que, às vezes, aqueles ativos periféricos ali, que apesar de não serem tão conhecidos, eles podem ser um vetor para chegar nesse cara aqui, por exemplo, no ativo crítico? Eles são vetores principais, né? Porque você geralmente é mais protegido. O core business é mais protegido, né? Então ele vai estar mais protegido. Ele tem que ser mais protegido. Uhum. Porque, até como eu estava falando aqui, a priorização tem que ser lá, cara. É ali que a empresa está funcionando. Se aquela parte da infraestrutura, do desenvolvimento, se ela cai, o faturamento vai embora, vai tudo embora, entendeu? Então é prioritário. Porém, tem isso que você falou. O adversário, ele vai saber disso, entendeu? Porque é uma regra, né? E tem que funcionar desse jeito. Só que os ambientes periféricos não podem ser negligenciados. Então, assim, eles têm que ter correção também. Então, a gestão de vulnerabilidade tem que pegar tudo. E geralmente, por onde... eu diria que mais de 70% dos ataques, eles começam em ambientes periféricos. Que é onde mas é onde não está a gestão de vulnerabilidade. Você percebe que não existe uma gestão de vulnerabilidade ali. É um ambiente de QA, pré-prod. Cara, Exato. Isso aqui não é prioridade para mim. Exatamente. Entendi. Não é prioridade. Aqui não vou colocar, meu scan demora, sei lá, quantos dias para passar. Eu não vou colocar para passar aqui, porque não me interessa. Às vezes ele tá na rede. Não é nem medido, né? Às vezes os caras identificam o risco, mas, cara, tá no QA, pré-prod, deixa lá. Nem trata, nem é scope, sabe? Isso. Deixa lá. E quando tá no QA e o database de produção? Entendeu? Você já viu isso, cara? Nossa, muito raro, mas acontece muito. Então, acho que já misturei todas as respostas aqui, mas eu acho que assim, tem que ter a priorização no core business, só que não pode se negligenciar os flancos, né, do ambiente, tá? Porque é um dos principais vetores de ataque, sendo que o core business está... Às vezes o core business está ferrado também, se ferrou, entendeu? Mas enfim, você tem que priorizar...
Você tem que priorizar, mas tudo tem que estar envolvido, é Sem isso. perder a abrangência. Sem perder a abrangência, E até exatamente. contando um caso, né, engraçado. Uma vez a gente estava num cliente, enfim, fazendo uma apresentação e era um cliente que era um nível muito estratégico, então a gente tinha que explicar um pouquinho o conceito do Rating Assessment, né? E aí a tentativa de explicar foi, não, a gente está sob uma perspectiva de um atacante, imagina uma casa em que você fecha a porta da frente, blinda as janelas, está tudo bem, você acha que está tudo bem. Mas você tem que olhar para as portas dos fundos também, né? E eu falei isso para essa diretoria. Aí o Samuel apareceu atrás de mim falando, não, mas tem que olhar para o ralo, para o buraco do vaso, para o esgoto, tem que olhar para tudo, para a chaminé. E eu falei, de fato, é verdade, né? Assim, não adianta você olhar para a porta, para a janela e para a porta dos fundos. Tem que olhar para o ralo, tem que olhar para tudo quanto é canto. Então, acho que é um pouco disso, né? Olhar tanto para o core quanto para a periferia também. E ainda Exatamente. nessa etapa de identificação de vulnerabilidade, você falou muito bem que existem múltiplos vetores, não, né? Fontes de informação, fontes de vulnerabilidades. Cara, e a gente sabe que hoje o recurso é escasso, é limitado. Tanto em questão de pessoas, quanto em questão de poder aquisitivo para comprar tecnologias que vão, de fato, te ajudar nisso, né? Se você fosse um CISO e está começando agora, o que você faria para iniciar esse processo de gestão de vulnerabilidades e o que você utilizaria, onde você alocaria esse recurso para, de fato, identificar os principais riscos? Não, beleza, eu acho que assim, um dos principais desafios de todo CISO, né? Aí os CISOs que estiverem nos assistindo podem comentar aí e corroborar ou não, né? A minha impressão, mas acho que o maior desafio é recursos, inclusive recursos humanos, né? Então, toda vez que a gente tem algum processo, né? Ali que contempla a nossa estratégia de segurança, enfim, os processos necessários ali, principalmente gestão de vulnerabilidades, que é a nossa pauta aqui, né? E esse processo está consumindo muito recurso, né? Consumindo seus analistas ali, seus coordenadores, todo o seu time de segurança. É um processo que não é eficiente, né? Que exige muita interação manual. Então, um exemplo, acho que todo mundo aqui que já trabalhou com gestão de vulnerabilidades um dia já passou por isso, né? Então, a gente tem um ambiente nosso de infraestrutura, por exemplo, que ele é submetido a ciclos de scans automatizados. A gente está varrendo o ambiente inteiro de um sensor interno, vários sensores internos em vários, enfim, depende um pouquinho da arquitetura, né? A gente pode estar falando desde um scan nativo de cloud ou até mesmo de um scan de infraestrutura, uma arquitetura um pouco mais clássica aí. Mas, invariavelmente, toda vez que você roda um scan ou você consome um resultado de um scan de vulnerabilidades, a gente tem uma volumetria muito grande, né, de itens a serem tratados, priorizados, entendidos, né, para posteriormente serem ali tratados, né? E, cara, isso consome muito, muito o recurso humano mais raro de tecnologia que existe hoje, que é o profissional de segurança. O que a gente vê? Profissionais capacitados, certificados, talentosíssimos, hoje consumidos ali numa rotina de PROC-V no Excel, sabe? Sim. Fazendo, sabe bem, né? Cezão, ex-consultor aí, né? Consultor por muitos anos, sabe bem o que é um PROC-V. E, cara, aquilo ali, né? Então, a gente tem aqui tantos ativos, esse time que trata. Putz, esse produto, é esse outro time que trata. Daí você consolida isso, faz PROC-V para chuchu ali, gera um monte de listas correlatas ali, filhas dessa, que você dispara por e-mail. E faz follow-up por e-mail, ou faz reunião e mostra num PPT que você confeccionou manualmente. E é difícil você entender quando tratou, quando não tratou. Mês que vem é um outro scan para você casar com o do mês passado para entender se o aging daquela vulnerabilidade é grande ou não é. Você acaba se perdendo nisso e acaba sendo um trabalho, uma luta inglória, né, para esse profissional, que ele vai estar desengajado, é um trabalho chato, administrativo, que não tem muito a ver com o que o profissional de segurança sonhou, né, quando ele começou a trabalhar com segurança e se capacitou. Então você está desengajando o seu recurso, você está sendo ineficiente nas tratativas e o final disso tudo é risco cibernético aparecendo aí na sua vida, né, de uma forma não tão clara e não tão controlada quanto o desejável. Né? E como o Bruno falou no início, né, tem empresa com mais de 20 milhões de vulnerabilidades conhecidas todo mês. Então, cara, como que você consegue garantir que essa roda está o tempo todo rodando, né? É difícil, é trabalhoso, é suada. Se você não tiver alguma coisa forte, um processo que de fato faz sentido, com tecnologias acopladas, cara, é muito fácil se perder nesse processo. E tem um ponto, assim, que existe um desafio muito grande de gerenciar isso tudo. E se por um milagre divino você conseguir fazer isso no PROC-V, no e-mail e coisa e tal, existe uma dificuldade seguinte, que é dar visibilidade desses resultados.
Então, a gente sabe que o tema segurança ele é tratado muitas vezes nas empresas como um tema chato, que não agrega em nada, não gera receita, enfim, vai atrapalhar ali a experiência do usuário, por exemplo. Mas é um tema crítico, que sem segurança, cara, nenhuma empresa vai para frente, vai prosperar ali, vai perpetuar o seu negócio. Então, além do desafio 1, que o Rodrigo muito bem comentou, que é conseguir gerenciar isso tudo, ter o tracking e garantir que, de fato, aquelas vulnerabilidades estão sendo corrigidas, tem um segundo desafio, que é dar visibilidade desses resultados. Então, cara, se você está identificando 20 milhões de vulnerabilidades por mês, você está corrigindo 18 milhões de vulnerabilidades, sendo que dessas 18 milhões, 17 milhões são críticas, cara, legal pra caramba, vamos dar visibilidade disso, né? Então, a gente precisa sair um pouco do techniquez e ir para uma linguagem mais executiva e mais objetiva para garantir que segurança está sendo tratado com engajamento dentro das companhias. Senão, vai virar realmente um trabalho inglório ali do profissional de segurança, que é de enxugar gelo, ninguém vai estar vendo aquilo. Então, por mais que esteja sendo feito um bom trabalho, é difícil de dar visibilidade para isso. Sim. Então, é super importante que você consiga, né, tanto mitigar risco, quanto dar visibilidade. Eu sempre erro esse ditado que é a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Exatamente. Falo isso sempre lá em casa. Então, exatamente isso. É especialmente César, né? Exatamente. Então, assim, não basta você mitigar risco e fazer um ótimo trabalho, cara. A área de segurança precisa fazer esse trabalho reverberar e demonstrar isso dentro das empresas. Senão, não vai gerar engajamento. E aí a responsabilidade no final do dia cai no colo do time de segurança. E até respondendo a pergunta do César para mim. A primeira coisa que eu faria como um CISO é entender, é um diagnóstico, cara. Você chega, sentou na cadeira, diagnóstico, como que tá esse processo hoje e quais etapas eu preciso cumprir aqui para estruturar isso tudo que a gente está falando. Sim. Consolidar todas essas fontes de identificação de risco, né? Primeiro entender se a minha identificação de risco ela é suficiente, ela está aderente à realidade da minha superfície aqui, do meu escopo, né, que eu tenho que proteger. Tem que fazer esse diagnóstico, entender se a minha capacidade de identificação está aderente. Eu preciso, uma vez identificando essas vulnerabilidades, será que todas essas fontes de identificação elas estão centralizadas ali numa única localização, priorizadas, delegadas aos responsáveis, aos remediadores, e existe uma governança de acompanhamento que, de fato, está garantindo a mitigação dessas vulnerabilidades? Acho que essa é uma das principais missões de qualquer CISO. E com certeza, sentando na cadeira, seria uma das primeiras preocupações que eu teria, né? Fazer esse diagnóstico, endereçar todas essas frentes estruturantes para resolver esse problema. Você citou a frase do Homem-Aranha, que com uma vulnerabilidade nasce uma responsabilidade. De fato, é isso que tem que acontecer. O Homem-Aranha fala assim mesmo? Mais ou menos. É o tio Ben. O Alexandre, só ele vai estar nos cortes, cara. É verdade. É o tio Ben, não é o Homem-Aranha. É o tio Ben, o Uncle Ben do Homem-Aranha. Homem-Aranha é um filme que eu falei. Uncle Ben pra ele é marca de feijão. E a gente utiliza muito um indicador que a gente consegue utilizar olhando muito para a redução de risco, que é o IRR, que é um indicador que está presente hoje em todos os projetos nossos de gestão de vulnerabilidades. Queria que o Bruno discorresse um pouquinho sobre o que é esse indicador, como ele é medido e como que ele pode ajudar essa visibilidade executiva do trabalho que é feito pelas áreas de segurança. Legal. Assim, o IRR, o principal objetivo dele é dar visibilidade do trabalho que vem sendo feito. E não só por dar visibilidade, mas sim para garantir que você está tendo uma mitigação efetiva de risco, né? Então, de nada adianta eu identificar 1000 vulnerabilidades e corrigir 800 de vulnerabilidade. Será que, de fato, eu corrigi aquelas que fazem sentido, que são as mais críticas, com base no contexto do negócio, como o Samuel colocou? Então, a gente precisa ter essa estratificação do indicador, né? Então, o IRR por si só, o objetivo dele é medir o nível de efetividade na correção de vulnerabilidade, né? E de mitigação de risco no final das contas. E quando a gente quebra isso, né, estratifica por criticidade de vulnerabilidade, está uma visão muito legal para entender se, de fato, as equipes estão priorizando aquilo que, de fato, é prioridade. De nada adianta eu ter um IRR ótimo com vulnerabilidades baixas ou, enfim, informacionais, e um IRR baixo ali em vulnerabilidades críticas e altas, né? Óbvio que esse conceito de criticidade e vulnerabilidade precisa levar em conta o contexto que aquela vulnerabilidade está inserida. Isso já é uma premissa para a gente, né? Mas é super importante que a gente consiga dar uma visão se o time está conseguindo dar vazão àquela correção e como que a gente dá uma visão disso de forma objetiva para todas as áreas da companhia, né? Como que faz isso reverberar. Então, é um indicador bem bacana para a gente seguir ali e entender se, no final das contas, como o Rodrigo comentou, se o processo de gestão e governança de vulnerabilidade está efetivo ou não e está mitigando o risco no final do dia, que é isso que importa. Legal. E a parte de plano de ação, Samuca? Hoje a gente, quando roda um processo de gestão de vulnerabilidade, acaba sendo muitas ações que saem, muitas vulnerabilidades para corrigir. A gente precisa priorizar aquilo lá, de acordo com criticidade, de acordo com diversos critérios que a gente pode definir, né?
Hoje, se a gente fosse iniciar um projeto assim, a gente identificou, cara, milhões de vulnerabilidades, como foi os exemplos, assim, como que a gente conseguiria seguir numa perspectiva de, cara, eu preciso reduzir aqueles riscos que vai, na hora, reduzir o meu impacto de um possível incidente, sei lá, de 100 para 20, né? Eu acho que milhões de vulnerabilidades é bastante. Né? A gente está falando milhões aqui, mas existe mesmo. Eu acho que a resposta complementa até um pouquinho de alguma continuação que o Rodrigo falaria, eu acho. Que é você... E tem um pouquinho do que eu falei também. Você priorizar os ambientes, entender, dar nome aos donos daquelas vulnerabilidades, que geralmente vão ser equipes, vão ser áreas inteiras, né? E isso vai virando uma árvore de responsabilidades lá dentro, né? Então, tem que ter fóruns para ver como é que isso está rolando. E esses planos de ação precisam sendo desenvolvidos, né, durante esse processo. E, inclusive, uma coisa que acontece bastante, que a gente vê quando a gente participa desses fóruns, é que, às vezes, chega em um grande número de... Eu fico até surpreso, às vezes, um grande número de vulnerabilidades que não tem dono. Então, você chega lá, não tem alguém que pô, essa daqui é do meu ambiente. Não, ninguém sabe de onde é. Pô, mas de onde é? Às vezes é de um terceiro. Inclusive, tem o risco de terceiro também, que está envolvido no processo também, né? Se ele está plugado no seu ambiente, ele está envolvido nesse processo também. Então, eu acho que o plano de ação é essa parte pode ser pelo PROC-V, pode ser por qualquer ferramenta. Inclusive, até perguntar depois, Digão, se um dev também não ajudaria nessa parte também de fazer a parte de você organizar, né, a gestão de vulnerabilidades. Eu acho que seria bastante importante também. Ainda mais que todas as ferramentas hoje em dia, elas são scriptáveis, né? Você consegue trabalhar do seu jeito ali. Mas acho que esse plano de ação ele tem que ser feito dessa forma. Varia do contexto de empresa para empresa. Você tem que ver o que você tem na mão. Então, o que você tem? Você tem score na mão? Você tem ambiente na mão? E aí você faz um racional disso, né? Então, aqui eu tenho críticas. Por exemplo, pode ter um ambiente, até complementando um pouquinho do que eu falei antes, mas pode ter um ambiente que esse ambiente ele não é dos mais críticos dentro do contexto da empresa, mas ele tem as vulnerabilidades mais críticas. Ele vai se tornar prioritário, entendeu? Na frente dos outros. Então, tem todas essas nuances que você tem que ter, que o CISO teria, quem está responsável por isso teria, para poder desenrolar esse plano de ação e se comunicar com as equipes responsáveis. Desculpa, te cortei. Não, manda bala. Não, é que, cara, a história de plano de ação, né, que você está comentando, a pergunta do Cezão, uma das coisas que eu mais aprendi, assim, né, cara, convivendo com consultores, assim, ex-consultores, né, nessa carreira de segurança aí, isso foi muito, assim, cara, me elucidou muito, assim, parece um negócio óbvio, mas, assim, o Samuca é testemunha disso, cara. Toda vez que a gente apresenta um relatório, né, em que a gente avalia o nosso backlog de riscos, ou seja, vulnerabilidades identificadas, é o problema inicial, é a primeira etapa da rodinha da gestão de vulnerabilidades, é o começo de tudo. Nasceu a vulnerabilidade, identifiquei uma vulnerabilidade. E geralmente a gente acaba num primeiro momento, né, tendo algumas reações um pouco... sendo reativo não de uma maneira tão positiva assim, quando a gente tem um grande portfólio de riscos recém-descobertos, né? Então, cara, isso aparece muito no trabalho do Samuca e do time dele quando fazem um pentest de aplicação, no Red Team Assessment. Cara, vem aquele relatório ali, brincadeira, né, pessoal? Mas escorrendo sangue, cheio de vulnerabilidade crítica. Isso é uma ótima notícia. A gente está sendo proativo quanto à identificação do risco. Isso é uma boa notícia. Que bom que foi a gente, né? Cara, achamos risco. Legal. O que é importante a partir de agora? Achar culpado? Não. Quem fez o que errado? Vamos fazer aqui, trocar a equipe. Calma. Calma. Isso é bom. A gente está num momento aqui de proatividade. Não estamos respondendo o incidente. Fomos proativos e identificamos o risco. Isso pode ser em qualquer fonte de identificação de risco. É claro que nos casos de incursões manuais, simulação de adversário, isso é mais gritante. Mas qualquer portfólio ali que a gente tem de riscos a serem mitigados, isso costuma gerar reações um pouco não tão amistosas com os times. Então fica aquele negócio um pouco estranho, às vezes reverbera politicamente dentro da empresa, né? Geralmente é uma luta das áreas de segurança, né? Saber levar isso para em outros fóruns, né? Contar com outras equipes.
que tem que tocar a atividade fim da operação, né? E não estão ali só para resolver vulnerabilidade. Isso é um baita desafio. Então, o que eu acho que seria muito legal é o pessoal cada vez mais colocar isso em prática, né? Algo que eu aprendi muito com Alexandre, Cezão aí. Uma vez que a gente identifica um risco, é um cenário posto. O que a gente tem que acompanhar agora, todo mundo tem que estar junto para acompanhar o plano de ação. É a coisa mais importante que existe. Então, temos um portfólio de riscos? Todo mundo está ok com isso? Temos a matriz de responsáveis? Todo mundo está ok com isso? Vamos resolver? Em quanto tempo? Conseguimos? Não conseguimos? Por quê? Ciclo, PDCA, gestão de vulnerabilidades, governança. Isso muda o jogo, cara. E essa percepção, uma vez que a gente identifica um risco, a gente não ser reativo no sentido negativo e sim propositivo e trabalhar em cima do plano de ação, isso muda o jogo e isso sim reduz o risco cibernético. E aí você colocou, né, só para ter claro, né? Quando a gente fala de que a gente foi proativo, você está se colocando no lugar da empresa, de fato, né? Então, assim, a área de segurança daquela empresa foi proativa em identificar o risco. Aquele risco existia ali, ia ser achado por alguém no final das contas. E que bom que a empresa tomou a iniciativa de contratar uma consultoria ou internamente que seja e conseguir identificar aquele risco. E a gente fala muito, assim, que não é mais importante, mas tão importante quanto evidenciar o risco, né? Numa dinâmica seja de testes, manuais, automatizados que seja, mas tão importante quanto evidenciar o risco é o plano de ação que aquilo ali vai gerar para mitigar risco. Essa é a atividade fim, né? Sim. Então, a atividade fim não é identificar risco, a atividade fim é mitigar risco, isso sim. Então, tão importante quanto a identificação do risco é o plano de ação e a garantia de que aquilo ali vai ser executado, ter uma capacidade de execução. A execução do plano, exatamente. E acrescentando só mais uma coisa também, que eu já vi algumas vezes, alguns ambientes, a pessoa às vezes fala, não, aqui eu não tenho pouquíssimas vulnerabilidades, não tenho riscos. Sim, você tem. Você só não sabe onde está. Então, e essa é uma realidade do mundo de desenvolvimento de software desde 1900 e batatinha. Então, infraestrutura e desenvolvimento, sim, tem risco e sempre vai ter. Por isso que é extremamente importante o que o Digão falou do ciclo, que vocês comentaram do ciclo. Então, assim, se você está olhando para o seu ambiente agora, e tem pouquíssimas vulnerabilidades, desconfia, tem algum problema. Porque o mais importante e o mais saudável é que exista aquelas vulnerabilidades e que elas sejam sempre tratadas. E não que não exista nenhuma. Isso não é saudável. Sim. E um ponto legal, assim, Samuca, é que a gente falou um pouco, né, sobre evidenciar risco, mitigar risco e, no final das contas, ter essa gestão e governança de vulnerabilidade. Eu vejo uma confusão de conceito muito grande no mercado, no dia a dia. Quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, já está na cabeça de alguém, vou rodar um scan aqui, pronto. Um ciclo mensal ali, ou bimensal, semestral, o que quer que seja. Mas quando a gente está falando de ter uma gestão de vulnerabilidades, uma governança de vulnerabilidade de forma efetiva, a gente está falando de mesclar fontes de identificação de vulnerabilidades, que são ferramentas que vão identificar de forma automatizada, são testes manuais, e colocar isso tudo num balaio só, né, junto. E aí sim, existe um desafio muito grande de olhar para isso de forma centralizada. A partir do momento que as empresas conseguem olhar de forma centralizada, aí sim você tem noção de tudo que está acontecendo e, de fato, consegue priorizar de forma efetiva. Então, é super importante que a gente não segregue ou trate de forma distinta a gestão de vulnerabilidades clássica lá, que é rodar scan, e a dinâmica de testagem de Red Team. Isso são frentes de atuação diferentes, mas que precisam ser vistas de forma conjunta ali no final das contas, para garantir que a gente vai estar olhando para o todo e tomando ações ali de forma a priorizar. Como o Rodrigo e o César comentaram, a gente tem recurso finito, que é pouca gente, a gente tem pouco investimento, isso todo mundo sabe. Então, de fato, a gente precisa olhar de forma centralizada para garantir que as ações vão ser o mais efetivas possível ali. Né? Posso jogar uma polêmica rápida? Bora. Vou perguntar pro Digão. Para você também. Para todos, na verdade. Para todos, na verdade. Todo mundo está envolvido. Mas o que vocês acham, por exemplo, de priorização por CVSS? Cara, assim, é um dos fatores, é um dos componentes, né, que a gente deve considerar, né, quando a gente vai priorizar um risco. É claro, o CVSS, qual que é o grande problema do CVSS que a gente vê nos scanners, né, aquele que vem embutido? Então, você tem um CVE, né, uma vulnerabilidade conhecida, comum, né? E o NVD, que é o National Vulnerability Database, lá do NIST, né?
Eles pegam as vulnerabilidades ali do MITRE e do CVE e o que eles fazem? Uma equipe ali, um corpo técnico do NIST avalia e dá um base score do CVSS para aquela vulnerabilidade. O que é um base score? É um score base. A segunda etapa do CVSS, que é aquela que ninguém preenche na calculadora, é o que de fato pega o base score e contextualiza ao risco do seu negócio. Isso ninguém faz. Então, existem até alguns vendors, né, fazem ali um score complementar, onde ele pega... Tem até a iniciativa muito legal da First.org lá, que rapaz, me esqueci o nome agora da iniciativa deles, mas eles pegam ali e EPSS, se eu não me engano. Qualquer coisa me corrijam depois. Mas o que eles pegam ali? Correlação de dados, eles acabam inferindo qual que é a chance daquela vulnerabilidade comum ser explorada num curto espaço de tempo no seu ambiente. Então, todo vendor tem o seu EPSS ali embutido. Tem posso citar o nome de vendor aqui? Os mais famosos? Pô, a Tenable, por exemplo, eu sei de cor. Tem o VPR, né? Que é um indicador legal. Eles ajudam, cara. Vem sendo explorado na selva. Cara, tá ali no CISA-KEV, né? Que é a lista de vulnerabilidades exploradas ali que o CISA, né? Coloca todo mês pra gente. Ali o CISA é o órgão, né, do governo americano, né, que tem esse projeto KEV, Non-Exploited Vulnerabilities, né, que eles provêm esse banco de dados gratuitamente para a comunidade de segurança. É muito útil, isso ajuda. Só que nada vai ser tão preciso quanto a contextualização do seu negócio, né? Quem conhece o seu ativo, né, quem conhece os nossos ativos somos nós mesmos, né? A gente sabe aonde o calo aperta. Então, sim, é importante a gente ter uma noção. Mas a priorização de risco, de fato, é quando a gente contextualiza um base score à nossa realidade. Como que a gente faz isso hoje na GC? Cara, então, a gente tem diversas abordagens possíveis para isso, né? Então, a gente até, fazendo um mini disclaimer para você que está em casa, a gente procura não tornar o Admin um podcast de jabá, assim, tá, pessoal? Então, a gente, de fato, procura ser muito agnóstico e recomendar o que a gente acredita, né? Mas na GC a gente tem um produto... cara, desenvolvido dentro de casa, né? A GC passou muitos anos, né, fazendo gestão de vulnerabilidades, apanhando muito, assim como todo CISO que está em casa vendo a gente, como todo profissional de segurança que está vendo. O pessoal apanhou, né, para resolver, né, esse problema de GVU, de gestão de vulnerabilidades. E quando a gente desenvolveu o nosso produto, ele chama Vultz, né? Acho que muitos dos nossos espectadores já devem conhecer aí o Vultz. A gente acabou criando alguns mecanismos internos, né, em que a gente consegue... de fato, ponderar esses findings das N fontes possíveis, né, para estarem contextualizados ao negócio. E qual que é a grande brincadeira do Vultz, né, o que funciona muito bem e que a gente acompanhou aí, que é o que mais deu certo até hoje, nas várias tentativas que a gente teve? É a possibilidade da gente personalizar isso. Então, tem cliente nosso, por exemplo, multinacional, que eles têm uma regra de priorização de risco por ativo granular mesmo ali, né? Ou por sistema, né? Ou por ambiente, em que eles contemplam uma série de componentes ali no racional desse cálculo de risco. Então, exemplo, dentro desse sistema é processado algum tipo de PII, né? Que é o dado pessoal? Cara, Então, isso aqui aumenta um pouquinho o score. Cara, isso daqui é um ativo que tem quebra de continuidade operacional crítica aqui? Sim. E a gente criou um algoritmo, claro, tudo isso dentro do Vultz, né, que é a nossa plataforma, parametrizado lá dentro, para cada vez que a gente identificar uma vulnerabilidade, a gente confrontar esse algoritmo e sair do outro lado com a priorização de risco de fato contextualizada no negócio. Qual que é a grande brincadeira aqui? Mais uma vez, não existe uma regra só, né, genérica para todas as empresas, porque cada ambiente digital é único. Cada empresa tem um tipo de governança que funciona, que já dá certo. A gente tem que estar preparado para absorver isso. Lógico, fazer a nossa parte de consultoria, né, de risco cibernético, melhorar isso, se for o caso, e aí sim, chegar a 4 mãos junto com o cliente na priorização de risco que está adequada ao cenário digital dele. Uma vez que a gente chega nessa fórmula, aí sim o Vultz brilha. Tudo isso vai ser feito de forma automatizada, não importa a fonte de identificação de risco. A gente vai repriorizar, a gente vai jogar no nosso modelo de machine learning, que vai categorizar aquela vulnerabilidade quanto a tipo de correção, quanto a macro tipo de produto. Isso vai ser um componente da nossa matriz de responsáveis, da nossa matriz de SLA. Então, é pauta para umas 5 horas de papo aqui, mas esse é o grande chavão aqui.
Não existe uma fórmula, uma bala de prata, né? O Alexandre que é entusiasta aí do mundo dos lobisomens aí. O mundo dos animais. Dos seres míticos aí, né, cara? Não existe uma bala de prata. E sim, talvez a bala de prata seja a capacidade de você ser versátil e absorver qualquer algoritmo de priorização de risco. Legal. E aí você falou... Só para complementar, eu tinha perguntado do CVSS, mas era isso que eu queria só comentar depois que você falasse. O contexto é sempre o mais importante. Isso. O CVSS ele é só base, todos os scores são só base. Então, o contexto sobre a sua empresa e sobre os ambientes é sempre o mais importante. Então, sempre focar em contexto. A gente roda e cai sempre no contexto novamente, Sempre. né? Então, assim, a própria GC é muito conhecida pelas frentes de Red Team, né? Mas só qual é o grande ponto? Acho que a virada de chave do Red Team, o mindset do Red Team, é entender realmente o contexto em que está inserido, o contexto daquela incursão específica. E o grande ponto é fazer esse mindset de entendimento de contexto sob a perspectiva do atacante, independente da solução que você está tratando. Então, seja uma solução de Red Team, com Red Team Assessment, um pentest de aplicação, uma engenharia social, seja na gestão e governança de vulnerabilidade, seja em outras soluções. Mas sempre ter esse mindset realmente de risco, né? De Red Team, no final das contas. E isso que você falou foi muito bonito. Cada ambiente digital é único. E aí o nosso trabalho tem que partir daí, né? Não tem como fugir disso. Pô, vamos patentear essa junto com a Essa eu verdade. gostei dessa, A verdade está né? no Red Team, é o primeiro mantra da GC, né? Boa. Então a gente falou muito sobre, cara, como implementar processo, falamos sobre tecnologia, falamos sobre workflows, falamos sobre plano de ação. E a gente começou a falar sobre governança, acho legal, Bruno, falar um pouquinho sobre a importância que tem fazer uma governança, uma batida de bumbo lá em questão das vulnerabilidades. A gente falou sobre o IRR antes, né? Talvez seja o principal indicador desse processo todo de gestão de vulnerabilidades, mas queria que você discorresse um pouquinho sobre essa importância da governança nesse processo como um todo que a gente falou. Legal. Acho que uma das habilidades que mais me encantam até no dia a dia, assim, é a capacidade de execução, né? Seja em qualquer aspecto, né? Mas a capacidade de execução é muito importante no dia a dia. E qual é o ponto? A governança, ela acaba desempenhando um papel fundamental para garantir que tudo aquilo que foi identificado, foi desdobrado em plano de ação, vai ocorrer no final das contas. Então, se a gente tem uma identificação de vulnerabilidade com uma definição de plano de ação, mas não tem um acompanhamento daquele plano de ação, eu não tenho tanta confiança se de fato aquele risco vai ser mitigado, né? A gente já viu diversas vezes aí vulnerabilidades abertas com planos de ação que acabaram ficando pelo meio do caminho, a vulnerabilidade permaneceu e foi explorada logo depois. Então, isso acontece muito. Então, assim, quando a gente tem realmente uma governança robusta, né, que de fato vai estar olhando de forma objetiva para indicadores, vai estar garantindo que o plano de ação está sendo executado, aí sim eu tenho certeza que o risco está sendo mitigado, né? Então, a governança, ela desempenha um papel tão importante quanto a identificação de vulnerabilidade, tão importante quanto a definição de plano de ação, e a governança vai garantir que aquele plano de ação é executado. E aí a gente, assim, como o Rodrigo comentou, até para a identificação de vulnerabilidade, é importante entender a peculiaridade de cada negócio ali, de cada empresa, né? E com a governança é a mesma coisa. Então não adianta tentar entubar uma governança quadrada que funcionou numa empresa X, numa empresa Y. Não vai funcionar. Tem que ser uma governança que realmente faça sentido para aquela empresa, né? Para aquele time, para aquele tamanho de time. E quando a gente fala de governança, não é burocratizar. A gente entende que se eu estabelecer um ritual de governança que vai ter 10 reuniões por mês, cara, aquilo ali não vai acontecer, todo mundo vai achar um saco e no final das contas não vai andar. Então a gente precisa entender realmente a governança como um aliado da mitigação de risco. Então, à medida que a gente vai olhar para os indicadores certos, né? A gente está falando do IRR, por exemplo, para reduzir risco, diversos indicadores de impacto potencial de testes que são executados, a probabilidade de ocorrência daqueles riscos. Quando a gente olha de forma objetiva, discute isso numa sistemática de governança que faça sentido com as pessoas certas, olhando para o que realmente vai mitigar risco, aí sim eu entendo que eu tenho um fluxo de processo que vai andar. Mas isso tem que ser pensado realmente a partir de cada realidade de cada empresa. Senão eu vou trazer um modelo de governança quadrado aqui que realmente não vai se encaixar e aí vai ser mais uma perda de tempo em horas de reunião. No final das contas, a gente tem que focar em 3 principais aspectos, né? São pessoas, tecnologia e processos. Se a gente tem isso bem funcionando bem, né, bem implementado, a gente garantindo que a gente está olhando para aquilo que de fato vai gerar o resultado, ele naturalmente vem, né? A redução de risco, ela acontece. É impossível não cair no clichê, né? Mas, cara, foda, é isso. É a verdade, cara. É como as coisas são, né, cara? Se a gente não olhar para o todo e não garantir, né, cara, que essa governança tá garantindo a responsabilidade lá do tio Ben, né, cara? Que vai remediar aquela vulnerabilidade, a gente não vai ter sucesso e isso não é algo novo, né?
Isso é algo que a gente analisa naqueles cases mais fundamentais, mais pré-históricos, né, de incidente cibernético, cara. Você pega o case da Equifax, né, que, cara, foi de apostila para todo mundo, era uma vulnerabilidade conhecida na parte Struts, que tinha sido identificada, mas não foi tratada a tempo. Isso tudo, cara, a comunidade de segurança aprendeu muito com isso, né? E tudo isso que a gente está falando aqui é um subproduto de problemas que já aconteceram, né? E a gente alcançar esse nível de essa potência em todos os eixos ali, né, desse ciclo de gestão de vulnerabilidades, desde a identificação, priorização, governança, se a gente conseguir alcançar excelência em todos esses pilares, a gente de fato vai ter sucesso na mitigação de risco. Isso, e só complementando também para finalizar esse ponto, é que quando a gente fala de uma governança efetiva, a gente está falando de integrar as soluções, integrar as frentes de trabalho. Então não adianta eu ter uma governança específica para gestão de vulnerabilidade, uma governança específica para minha frente de Red Team, uma outra governança específica para, não sei, outras frentes de trabalho, de CTI, do SOC, que seja, do CIEM. Então, assim, eu preciso olhar para isso tudo de forma integrada. Senão eu vou estar criando silo dentro da companhia que não vai fazer sentido. Então, realmente, é super importante que a gente tenha uma visão centralizada disso e garanta uma governança com base em fatores objetivos de forma integrada, olhando para o todo. Aí sim a gente vai conseguir priorizar risco de forma mais efetiva. Muito bom, senhores. Legal demais. Contar umas histórias aí, Samuca? Contar Entrar umas no quadro histórias? Samuca Sincerão. Tem que ter uma vinheta agora. Samuca Sincerão. Definiu o nome? É Samuca Sincerão? Samuca do Terror? Do terror. Tem que ver. História de horror digital. Eu gostei mais de Samuca Sincerão. Achei legal. Pode ser, pode Beleza, ser. Samuca Sincerão. Combina. Então. Eu vou contar uma aqui, aproveitando um pouco do papo, que a gente falou um pouquinho de terceiros. E vou contar uma bem... Não é nem terceiro, mas vocês vão entender. Teve um teste que a gente estava fazendo e o cliente chegou para a gente e falou, olha, o escopo é esse, tá? A minha aplicação é essa. Você pode olhar todo o escopo da aplicação, mas esse é o escopo. E a gente costuma brigar muito com o escopo, né? Se vocês sabem disso, o pessoal que está assistindo sabe disso. Mas é sempre por um bom motivo, tá? Porque a gente sabe que estatisticamente, quando tem muita coisa fora do escopo que está sendo pedido, né? O escopo do adversário é sempre maior do que o contratado. Exatamente. Essa é a briga que eu tenho aqui, viu, pessoal? E aí foi contratado dessa forma. E faz um tempo já esse teste aí. E eu não respeitei isso. Porque eu identifiquei, realmente, assim, no final da aplicação, assim, eu via que ela tinha sido desenvolvida por outra empresa, né? E aí eu falei, caramba, mas ela foi desenvolvida por outra empresa. Bom, deixa eu dar uma olhada rápida nessa outra empresa. Na época eu não sabia, eu sabia que estava... o escopo era a aplicação, mas para mim a assinatura do contrato, tudo ali, estava envolvendo tudo e estava mesmo, envolvendo toda a aplicação, entendeu? Não, e outra, né? Nesse caso eu lembro bem, o Samuca falou, já sei que caso é esse. Sim. Existia aí uma questão do subdomínio, né? Que referenciava diretamente o nosso escopo, né? Então, era a software house e tinha um subdomínio dela que referenciava exatamente o nome da aplicação que era escopo. Então E era escopo, no final das contas. Era escopo. Pra gente era escopo. Era escopo. Era escopo. Então não era terceiro. Eu falei terceiro, mas talvez tenha falado errado. Não, era um terceiro porque, de fato, foi desenvolvido por terceiro. Isso. E o problema foi que o cara deixava, né? Se for o caso que eu tô pensando, é que ele deixava um ambientezinho ali de pré-prod no ambiente dele. Né? Exato, exatamente. E aí, aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada aqui para garantir. Por quê? Qual que é a nossa obrigação? A nossa obrigação é entregar do time, né? É entregar o máximo de riscos possíveis, como o Rodrigo já citou aqui. O relatório ele vem sangrando, mas na verdade é muito bom, porque o cliente vai ter a possibilidade de resolver tudo aquilo que nós encontramos, né? E não o adversário encontrou. Então, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu consigo ver se tem mais riscos aqui. E o ambiente de quem produziu a aplicação estava muito ruim, pior que o ambiente da aplicação. E a gente, dando uma olhada rápida no ambiente, assim, a gente viu que nessa parte de testes de pré-produção, de QA, etc., eles guardavam todo o database de produção também.
Então, eles faziam o que eu citei no meio sem querer eu citei e vai relacionar agora. Mas todo o ambiente, tudo aquilo que era guardado no database de produção, ele também estava no ambiente de dev, né? De pré-produção. E, cara, tinha muita documentação lá. E muita mesmo. E aí eu vou encaixar até um meme aqui, que vai encaixar bem. Sabe aquele... Acho que vocês já devem ter visto pelo Instagram, aquele meme que fala assim... que mostra, né? Você tirando sua foto pro banco, assim, não é banco, tá, gente? Mas tinha foto envolvida. Você tirando sua foto, assim, pro banco, e aí o pessoal no banco dando risada porque você tá lá de pijama e tal, né? Tem esse meme. E tinha essas fotos, entendeu? Segurando a a identidade, entendeu? O pessoal de pijama, o pessoal... Eu falei, caramba, cara. Eu lembrei de um papo bom depois. Lembrei de um negócio interessante. Então esse meme não deixa de ser tão real assim. Inclusive, para todos vocês, essa aplicação não era financeira, tá, gente? Mas para todos vocês do mundo financeiro que usam mais, para todas as empresas do mundo financeiro que usam mais hoje em dia, né? Hoje em dia você vai lá, tira sua foto ali, já aprova alguma coisa e tal. Você que cuida de guardar isso, não guarda a foto. Entendeu? Tira a foto, cria uma assinatura criptográfica que seja, como se fosse um registro, como se fosse uma blockchain. Alguém aprova que aquela foto está lá e não guarda aquilo. Para quê, né? Para que guardar? Risco. É um risco gigantesco, um risco de LGPD e um risco reputacional enorme. Imagina a foto de várias pessoas de pijama vazando da sua empresa, entendeu? Eu lembro mais ou menos dos números, né, Samu? Que eram por volta de 300 mil, né? 300 mil. Conjuntos. Então, você tinha a foto da verificação, né? Segurando o documento e o documento, frente e verso, etc. Isso. Com dados completos da pessoa, etc. Com isso, você abre conta em qualquer banco. Cara, com isso, você se aposenta. Faz o que você quiser. Um banco de dados de 300 mil pessoas tão qualificado quanto esse, se caísse em mãos erradas, né, essa pessoa poderia vender isso em dark web por um preço assim muito alto. Vender isso em esquemas, em grupos de Telegram, de fraudadores. Isso é um tipo de banco de dados que tem muito valor, né? Justamente por isso, por você poder abrir conta, né, em bancos que não verificam tão bem, né, a integridade do que está chegando. E isso pode gerar aí um impacto quase que mensurável, né? E, cara, eu acho esse caso do Samuca, assim, emblemático, né? Porque o escopo era uma URL, que era o sistema de produção. Teoricamente, né, a gente tinha que testar a segurança de um produto. No final, olha só, tinha ali, né, ferramenta desenvolvida por não sei quem. O não sei quem, né, aí é a simulação de adversário. Quanto que isso é importante para conhecer o verdadeiro risco? Por que a verdade está no Red Team, né? Exatamente. Porque é cabeça de adversário. Pô, vamos dar uma olhadinha nesse cara que desenvolveu, né? Fez uma busca passiva, né, por subdomínios e achou o nome do sistema, ponto, isso daí. Ué, o que tem aqui dentro? Sim. Fez um testezinho rápido, achou o banco de produção ali com desync de uma semana, era coisa recente. Então, foi um caso que assustou muito a gente, assim, né? O cliente também, infelizmente, a gente conseguiu evitar um incidente muito sério por conta disso, né? E o cliente ficou super satisfeito, até o próprio desenvolvedor agradeceu muito, né? Que isso podia ter causado sérios problemas para ele. Então, o caso é onde todo mundo saiu ganhando. Então, a simulação de adversário, a gente é realmente entusiasta disso. E né? assim, esse caso foi uma questão de tempo, né? A gente achou ali. O Samuca achou. Exatamente. Mas talvez uma semana, um mês depois, alguém ia achar aquilo ali. Era uma questão, não era se alguém iria achar, mas quando alguém iria achar. Potencialmente. E potencialmente, logo iria ter um incidente gigantesco aí, cara. Enfim, Exatamente. com todos os desdobramentos. Essa pessoa se aposentaria, mas fui eu que achei e eu tô ganhando meu salário mensal só. A escolha pelo caminho da ética é sim, dura, é difícil. Pelo menos né? eu durmo bem todas as noites. Ainda bem que o chapéu é vermelho, né? Preto, né? Black hat, né? Muito bom. Boa, pessoal. Vamos seguindo aqui, né, para o final do nosso segundo episódio. Papo bem legal. A gente tem bastante insight bacana aí para o pessoal de casa, né? E queria abrir um espaço para vocês aqui, pensando em tudo que a gente falou hoje, falar um pouquinho, dar algumas dicas sobre, cara, como ter um ambiente digital mais seguro, pensando principalmente nessa vertente do processo de gestão de vulnerabilidades. Quer começar, Sam? Sem escopo. Não põe escopo. Tô brincando. Já é uma dica, né? Mas já é uma dica. Mas é uma baita dica. Já é uma baita dica. E eu acho que eu falei um pouquinho no podcast anterior, mas como o Rodrigo falou agora, Digão falou agora,
A verdade está sempre no Red Team, né? Vou fazer uma propagandinha óbvia aqui, né? Um jabazinho, mas sempre começa... Só que o tema é gestão de vulnerabilidades, então vou chegar lá. Então, começa pelo Red Team Assessment. Que é parte do processo de gestão de vulnerabilidades. Exato, como deixamos claro. Tá ligado, tá ligado, tá tudo interligado. Mas você começa por esse encontro manual das coisas, né? E assim, uma característica legal que a gente faz é que assim, apesar de nós somos uma empresa, a empresa tem que ter lucro, tem que ter dinheiro e tal, e tem prazos para as coisas serem feitas, né? Mas a gente se dedica muito ao conhecimento do nosso time, porque o único jeito de você se igualar, de certa forma, né? Mas se igualar a um atacante que tem 1 ano é sendo muito melhor que ele, entendeu? E aí você faz isso em 1 mês, né? Então, minha dica é essa. Tira o máximo de escopo possível. Vai ser igual a dica do passado, né? Tira o máximo de escopo possível para que você comece com uma gestão de vulnerabilidade com a maioria dos riscos reais encontrados. Dizem que todo mundo que é evangelista, assim, fica sempre batendo na mesma tecla até o pessoal começa a fazer o que ele fala, né? Então, no próximo eu falo também. No próximo eu falo também. Aos poucos vai mudando a cultura do Red Team, do mundo, assim. Exatamente. Muito bom. Cara, acho que assim, tentando contribuir de alguma forma também, e até de forma não tão técnica assim, acho que um dos maiores desafios hoje que eu vejo, e de fato é um desafio, não é fácil, é conseguir olhar para o tema vulnerabilidades em geral de forma centralizada. Então, assim, cara, se for olhar para o negócio de forma separada, não vai funcionar. Não vai ter uma priorização efetiva. Obviamente que vai melhorar um pouco ali a maturidade, segurança, vai reduzir risco, com certeza. Mas, assim, para a gente otimizar esforço, né? E aí, muito com a cabeça de realmente ganhar eficiência no processo e otimizar a operação de segurança das empresas, é necessário, é fundamental que você olhe para vulnerabilidades de forma centralizada, né? Então, à medida que você junta fontes de identificação de vulnerabilidade, diversas ferramentas que existem, de diversos processos internos dentro da empresa, trazendo as vulnerabilidades de Red Team, de testes manuais, para a sistemática de gestão de vulnerabilidades, você consegue muito mais efetividade na operação. Então, acho que, em poucas palavras, olhe para o seu ecossistema e olhe para o tema vulnerabilidade de forma centralizada. Isso é super importante. Bom demais. Acho que se eu puder resumir minha dica em uma palavra, flexibilidade. Então... Achei que ia ser customização. Desculpa, pode ser. Encaixa ali. Flexibilidade, né? É prima. Customização é mais americanizada, né? Se bem que flex, enfim. Mas, cara, assim, a gente tem que entender que o bom não pode ser inimigo do ótimo também, né? Já que a gente tá fazendo de palavras, ditadinhos, né? O bom não pode ser inimigo do ótimo, existem limites. A gente tem que respeitar os limites, né, da nossa operação de tecnologia, que são os potenciais remediadores do risco, né? Então, assim, a gente não vai conseguir mitigar todo o risco identificado do dia para a noite. Isso gera uma ansiedade natural. Por isso, a gente tem que estar preparado para priorizar, mais uma vez, com base em risco contextualizado ao negócio. A gente tem que entender qual que é o capacity de correção de vulnerabilidades de uma squad de desenvolvimento, de uma equipe que cuida da infraestrutura. Eventualmente, esses caras vão ter capacidades diferenciadas até dependendo da tecnologia. Então, a minha equipe de field ali que atualiza o Windows em Workstation, esses caras estão preparados para corrigir vulnerabilidade crítica em softwares ali que estão na base de estação de trabalho por volta de 2 semanas. Legal. Eu tenho que ter um processo que respeite isso, né? Que eu consiga, a depender do tipo de correção de uma vulnerabilidade, do tipo de tecnologia, do tipo de ambiente, né? Eu tenho que saber tunar ali o que é um SLA aceitável ou não. Não adianta eu falar, cara, vamos lá, vulnerabilidade crítica você tem 2 dias para resolver. Para tudo. Tudo que é crítico é 2 dias, não importa. Cara, será que isso vai dar certo? Se a gente não tiver, né, alinhado, não vai dar certo, né? Então, o Samuca já respondeu aí com a vasta experiência. O Samuca já esteve do outro lado por muitos anos, né? Como desenvolvedor, ele sabe como é que funcionam as coisas. Então, a gente tem que estar preparado para sermos flexíveis, né? Mas, ao mesmo tempo, essa flexibilidade não pode se traduzir em desorganização. A gente tem que ter regras claras de atribuição de responsáveis e de atribuição de SLA de tratativa. Todo mundo tem que estar alinhado. A gente foi capaz de customizar os SLAs, de customizar
os responsáveis, a depender do contexto, beleza, vamos medir isso. Não deu certo, por que não deu certo? Vamos corrigir, melhoria contínua e vamos que vamos. Acho que assim, não é simples, é um processo que a gente tem que, de fato, maturar, né? Estruturar, mas é um dos grandes desafios do CISO. E a gente tem que ter essa calma de pôr a bola no chão, né? E alinhar, né? Ganhar os times, né? Sensibilizá-los quanto à importância desse processo para que ele tenha aí uma grande chance de sucesso. Boa. E uma última coisa também, ainda bem que você falou essa frase no final, que eu queria complementar, é que, às vezes, a gente vê que o pessoal não enxerga o que eles vão ganhar com isso. Então, quando a gente apresenta a gestão de vulnerabilidades, como que está o ambiente e tal, muitas vezes levado... Você já citou, né, Digão? É muitas vezes levado como uma coisa ruim. E não é. E também, dentro do contexto do ambiente, das squads que vão resolver os problemas, seja infraestrutura ou seja desenvolvimento, é legal entender que você resolvendo aqueles problemas, você vai ter uma skill a mais além das que você já tem. Então, o cara de infra, a hora que ele resolver aquilo, ele vai ter que trabalhar para resolver aquele tipo de coisa. Vai aumentar aumenta o passe, entendeu? Então, você desenvolve novas skills baseado na que você tem de infraestrutura. E o dev é a mesma coisa. Ele vai descobrir aqueles problemas que ele teve, que ele fez, né? Que ou a equipe dele fez, e vai corrigir. E se ele se empenha em corrigir, ele não vai repetir aquilo de novo. Então, ele vai ficar cada vez mais... ele vai ter um conhecimento cada vez maior, tanto na habilidade principal dele, que é o desenvolvimento, quanto em segurança também, que é muito complementar a isso. E uma vez nessa boca que o pessoal conheça, né, o que está ofendendo ele quanto a risco cibernético, isso dá a chance dele desenvolver soluções mais inteligentes. Então, cara, tem ali um portfólio de risco gigantesco para um determinado tipo, patch. Então, eu vou criar maneiras de automatizar, né, essa gestão de patches. Tem tecnologias que já ajudam a gente quanto a isso. Então, a gente vai identificando ali gaps nos nossos processos geradores de risco, né? E essa visibilidade que potencializa ali a chance da gente, de fato, conseguir atingir a causa raiz e matar esse risco ali na origem, né? Sem ter que ficar fazendo enxugação de gelo, né? Que é o grande ofensor de gestão de vulnerabilidades. A galera sempre reclama disso. Quando o processo não funciona, é quando você tem a sensação que está enxugando gelo, né? Então, GVU bem feito é quando o gelo não é enxugado. É isso aí. Muito bom. Você tocou num ponto importante, que é a ansiedade que isso gera. Muitas vezes, quanto mais risco você identifica, maior a ansiedade que esse processo pode gerar, né? E aí vai uma dica minha. Como garantir que a gente consiga segurar essa ansiedade, principalmente do corpo executivo, né? Calmante. Também, mas... Maracujá. Caipirinha. É dando visibilidade do plano através da governança. Não tem como ser diferente disso, né? A partir do momento que a gente sabe, existe um tanto de risco aqui que eu preciso tratar, eu sei que está priorizado, mas como que isso está acontecendo? Como que a gente está conseguindo reduzir esse risco? É através da governança. Se eu consigo dar visibilidade do plano que foi elaborado, como que está a execução dele, e através de indicadores, mostrar como que está a resolução e a redução do indicador de risco cibernético, a gente mostra que a gente está no caminho certo, consegue segurar a ansiedade de algumas pessoas, né? Exatamente. Perfeito. Boa. É isso aí. Fechado. Muito bom. Fechamos aqui o segundo episódio do Admin Admin. Foi um prazer falar com vocês hoje. Falamos aí no próximo. Até mais, Bruno. Fechado. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Ansioso pro próximo já, hein? Falando em ansiedade. Vamos que vamos. Ansiedade, cadê o remédio? Muito bom. Valeu, Valeu, pessoal. gente. Valeu, pessoal. Até a Fechado. próxima. Valeu. Valeu.